quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. Olá, bom dia. Estamos mais uma vez pela Rádio Universo Holístico com mais um programa Autoconhecimento. E logo de início eu quero pedir desculpas a vocês referente à minha voz, que ainda estou rouca devido à gripe forte que eu peguei, mas vamos tocando assim mesmo, né? E hoje eu vou falar sobre conflitos familiares, que foi uma sugestão também vinda por e-mail da Maria Tereza Silva. Ela pediu para que falasse um pouquinho a respeito de como a gente pode melhorar um pouco esses conflitos, né? Mas os conflitos são ligados ao processo de evolução dos seres humanos. E a relação em família é muito complexa, pois cada ser humano é individual em relação à sua história, ao seu temperamento. E aí temos também a idade, composição genética, muitas coisas mais. E nos relacionamentos há acordo de luta pelo poder. Aquela velha história, né, de medir forças. E nos diversos relacionamentos, as diferenças individuais quanto às percepções e necessidades surgem, pois cada pessoa forma a sua própria ideia e tem necessidades num determinado momento. Então essas diferenças no quadro de relacionamentos tornam-se as bases dos conflitos. E as diferenças não são percebidas como oportunidades de enriquecer e acabam sendo usadas de modo destrutivo, de modo que acaba sempre ofendendo ou magoando a outra pessoa. E assim a diferença que leva a um conflito de interesse, a uma discordância, é percebida como um insulto ou desamor. E um casal, ao interagir com os filhos, influencia na construção das suas identidades, como também transmitem modelos de relacionamentos que serão levados para todas as áreas da vida deles. Então, todos os caminhos, nas amizades, no lado profissional, no amor. É importante para um bom ambiente familiar que o casal tenha um forte ajuste, que saiba lidar com os seus conflitos, que colabore entre si e satisfaça a necessidade de ambos. Que, por outro lado, é importante também, em suas funções de pais, exista apoio à autoridade de cada um do casal com relação aos filhos. Pode-se encontrar em qualquer relacionamento durável, seja ele conjugal, entre pais e filhos, a família como um todo, ou um relacionamento da família com outros sistemas sociais, formas de conflitos escondidos, não resolvidos. E esse tipo de conflito pode causar distância emocional, disfunção física ou psicológica, ou um envolvimento em uma aventura amorosa. Quando há questões mal resolvidas entre o casal, uma ou mais crianças se envolvem no conflito dos pais. Eles tentam distrair os pais daquela briga, daquela confusão, e essa criança fica muito próxima de um ou ambos os pais. E as divisas entre as gerações são quebradas. Há uma excessiva dependência mútua e a autonomia da criança e dos pais que se torna limitada. A falta de comunicação, acrescentada à dificuldade para resolver os problemas em conjunto, são elementos negativos na criação dos filhos. As divergências dos pais, escondidas ou abertas em relação à educação dos filhos, acabam por deixá-los confusos e com frequência as crianças acabam manipulando, jogando
os pais um contra o outro. Os conflitos se tornam mais fáceis de serem enfrentados quando ambos os parceiros entendem as questões e de onde elas vêm. Para isso é necessário cada um entender e aceitar os seus próprios medos, seus valores, expectativas e também as do parceiro. Se torna necessário ter clareza da ligação entre o presente e o passado. A percepção desta conexão permite que não fique apenas repetindo padrões de relacionamentos antigos, ou seja, dando respostas antigas a situações novas, levando para o casamento e para a nova família uma repetição do relacionamento anterior com os seus próprios pais. E os relacionamentos adultos transferem quase sem mudanças as características de disputas de poder entre pais e filhos que cada um dos parceiros viveu anteriormente. Por exemplo, na luta pelo poder, pode-se observar que a mãe normalmente é quem tem o controle no dia a dia. Assim, tanto as meninas quanto os meninos podem resistir a isso. E quando adultas, as mulheres podem assumir esse mesmo papel, enquanto os homens transferem a resistência às suas próprias mulheres. E nessa luta pelo poder é que geram os conflitos. Uma crise séria pode ser o ponto de partida para interromper esse círculo vicioso. Então alguém tem sempre que dar o primeiro passo. Mas é uma estratégia duradoura, é poder enfrentar os fantasmas do passado. E como lidar com brigas de família? Irmãos que param de se falar, filhos que guardam rancor de seus pais, desentendimentos constantes nas reuniões em família. Como lidar com os conflitos que geram tanto desconforto a todos os familiares? As brigas de família podem acontecer por diversos motivos. Podem ser ciúmes, dinheiro, negócios familiares, choques de personalidade, rivalidade entre irmãos, são vários os motivos. E esses conflitos poderão se estender por muitos anos e não serão solucionados enquanto alguém não der o primeiro passo. Muitos conflitos de natureza familiar são frutos de decepções e frustrações que surgem a partir da confirmação de que as expectativas criadas em torno da relação não poderão ser satisfeitas, realizadas. E em muitos casos, os compromissos firmados anteriormente dão lugar a intermináveis discussões. É comum os conflitos familiares também serem frutos de mal-entendidos. Quer dizer, as pessoas não conseguem ouvir outros pontos de vista e argumentam aparentemente a mesma coisa, só que de modo diferente. E há também o conflito aparente, aquele que a causa não é aquela que deu motivo à briga. E a essas razões nós conhecemos como a gota d'água. Quem está em uma situação de conflito familiar conhece muito bem as sensações ruins trazidas pela mágoa ou a raiva sentidas por aquela pessoa, por aquele familiar. Sabe quão constrangedor é encontrar esta pessoa em aniversários ou Natal, que a família promove uma reunião, e desejar que ele não estivesse lá. Isso quando a família se reúne e um deles acaba não sendo convidado. Em casos como esse, a situação até piora, pois a família acaba tomando partido de um deles. Ou então se divide em apoio a um e ao outro. E nessas brigas ou rixas de família, todos são prejudicados. Os membros deixam de desfrutar, de se divertir completamente da companhia uns dos outros, pois quando os familiares rivais estão presentes, o clima de negatividade acaba influenciando o ambiente. Porém, quando eles não estão presentes, fica um vazio que ninguém preenche. E o desejo da família é que as brigas acabem e todos vivam em harmonia,
e afirmando também o quanto todos ganham com uma reconciliação. Se estiverem ocorrendo brigas na sua família, veja a melhor forma de se posicionar na tentativa de resolver os conflitos. Se você estiver envolvido na briga, tente uma aproximação. Se você deseja que um dia tudo isso acabe, é necessário que alguém dê o primeiro passo. Faça isso você mesmo. Inicialmente você pode escrever um e-mail, demonstre seu desejo de passar por cima de tudo e de se reconciliar com aquela pessoa. Convide-o para conversar pessoalmente. Abra seu coração. Proponha uma conversa franca onde ambos ponham na mesa tudo o que motivou a briga e o que estão sentindo com toda essa história. E ao exporem seus sentimentos, estarão constatando que ambos saíram perdendo e que algo precisa ser feito para mudar tudo isso. Use de empatia. Numa briga é comum que cada um defenda a sua razão. Coloque-se no lugar do seu familiar. Tente lembrar detalhadamente o que você fez ou disse para ele. Pense como você se sentiria se ele fizesse ou dissesse o mesmo para você. Só assim você vai poder entender a profundidade dos sentimentos dele. Entenda que as pessoas são suscetíveis a erros. Todos podemos errar. Se mesmo depois de usar de empatia você estiver convencido de que não foi culpado na briga, tenha em mente o ditado popular: quando um não quer, dois não brigam. Não seja intransigente. Lembre-se, errar é humano. E lembre-se também, persistir no erro é burrice. Lembre-se de que as pessoas podem aprender com seus próprios erros. Aprendemos com as cabeçadas que damos na vida. Então tente tirar boas lições dos seus erros e dê a chance de seu familiar demonstrar que também aprendeu com os erros dele. Peça desculpas. Você pode pensar que não tem motivos para desculpar-se, mas tem. Ao permitir-se embarcar nessa disputa, você acabou gerando sofrimento para muitos à sua volta, em especial para aquele familiar com quem se desentendeu, com quem brigou. Esse já é um bom motivo para se desculpar. Se você foi responsável pela briga ou teve uma parcela de responsabilidade somente, mesmo assim, confesse sua culpa ao seu familiar ao pedir desculpa. Não vai te causar nenhum mal, pelo contrário, você vai se sentir muito melhor. Exercite o perdão. E na medida do possível, corrija seu erro. Algumas brigas são motivadas por questões financeiras, disputa de herança, dinheiro que foi emprestado e não foi devolvido. Se o motivo da briga foi dinheiro, faça a devida devolução para a pessoa. Mas, se seu familiar cometeu um erro desta natureza e não tem meios para fazer a devolução a você, lhe dê um prazo razoável para devolver o dinheiro, ou, se necessário, e se você puder, estiver ao seu alcance, perdoe a dívida. É o que você esperaria que ele fizesse caso estivesse na mesma situação. Ou você pode também encontrar um mediador para resolver os conflitos nos negócios. Se as brigas estiverem relacionadas aos negócios que vocês têm em comum, encontre um mediador, que pode ser um advogado, um consultor financeiro ou outro profissional para analisar a situação da empresa e dar um parecer imparcial, não estando do lado nem de um nem de outro. Vire a página, faça as pazes e esqueça o que aconteceu. Toque a sua vida adiante e tente reconstruir um sentimento de amor e de confiança. Não espere tempo demais para agir. As pessoas não vivem para sempre. Busque uma reconciliação enquanto ela estiver por perto e lúcida. Muitas lágrimas derramadas sobre os túmulos de pessoas que já se foram, de arrependimento,
de não ter feito o que deveria enquanto a pessoa estava viva. Então, evite todos esse tipo de problema. Fique em paz consigo mesmo. Deixe o seu coração agir, abra seu coração para desculpar, para pedir desculpa, para perdoar, para ser perdoado. E se a briga não for com você, não fique parado assistindo seus familiares se maltratarem. Da mesma forma, jamais tome partido na briga. Não fique do lado nem de um nem de outro, seja imparcial. Você estará dando razão a uma das partes, o que vai contribuir para que ela se sinta correta, certa, mais confortável, e o outro numa situação menor, como se estivesse ele somente errado. Então, tente ser o mediador numa reconciliação, encontrando meios pacíficos de resolver o problema, ou pelo menos tentar ajudar a resolver o problema. Se você se sentir impotente na função de mediador, converse com o resto da sua família e peça ajuda. Se for necessário, busque a ajuda de um terapeuta familiar. Pode ajudar muito, porque o terapeuta sempre vai ouvir os dois lados da questão, vai mostrar os pontos falhos de um e de outro e será sempre imparcial. Até porque, se a gente parar para pensar, nunca existe alguém que está 100% certo e o outro 100% errado. Existem falhas de ambos. Essas duas pessoas terão que refletir, terão que parar e analisar a situação, o que aconteceu, quanto isto está te causando mal. E o primeiro passo tem que ser dado, não importa por quê. E não importa que aquele que deu o primeiro passo seja rotulado como fraco, não é. É o mais forte, porque é ele que está indo em direção à reconciliação, é ele que está indo em direção a resolver todo aquele conflito, é ele que está dando o primeiro passo para perdoar. Então sinta no seu coração, haja com seu coração. Não existe um conflito que vem de somente uma pessoa. Para que haja um conflito, há queixas de ambos. Então ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. É só refletir e não tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Tudo que vamos fazer na vida, falar, agir, vamos pensar antes. Vamos nos colocar no lugar do outro. Será que se eu ouvisse isso que eu estou querendo falar para ele, eu iria gostar? Então, se isto faz mal para mim, vai fazer mal a ele também. Então, o que eu não quero para mim, não vou fazer para o outro. Porque o ganho de uma briga ou de uma vingança, o sabor é aquele momento somente. As consequências que virão depois para o resto da vida não vale a pena. O preço que se paga é muito alto. Então para, pense, reflita. Quem causou não importa, importa é quem vai resolver este problema. Então ame seus familiares, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus genros, noras, seus amigos. Procure pensar e entender por que a pessoa agiu de determinada forma e não do jeito que você gostaria que fosse. Será que você também não está esperando demais do outro? Porque as pessoas, elas dão aquilo que elas têm. Agora, se eu espero demais e não recebo, eu não posso dizer que a culpa é dela, porque quem projetou, quem estava esperando, quem estava querendo que viesse algo diferente, sou eu, não é ela. Ela está dando aquilo que ela tem condições de dar. Então é uma questão de refletir, de pensar. Muitas situações, muitas brigas, muitos conflitos poderiam ser evitados
se nós pensássemos nesses momentos com o coração e não com a razão. Então, vamos parar, vamos pensar nisso, vamos mudar nossas atitudes e vamos deixar as inimizades de lado, vamos nos reconciliar com as pessoas, mesmo que não queiramos estar dia a dia ou o tempo todo junto com elas, mas vamos ter um relacionamento educado, sem ofensas, sem brigas. O retorno disso vai ser um bem-estar que nós mesmos vamos sentir, que estaremos com o coração aberto, praticando o amor, praticando o perdão, sem cobrar o outro, porque muitas vezes também fazemos coisas e não queremos que o outro cobre de nós. Ok? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso e tocar nossa vida da melhor forma possível, com muito amor e muito discernimento. Hoje eu fico por aqui, até o próximo programa com um novo tema. Aguardo sempre os e-mails que vocês queiram estar enviando com sugestões ou perguntas. Então até o próximo programa. Gratidão, amor e luz sempre.